Transporte rodoviário. Transporte rodoviário é aquele feito por meio de vias como estradas, rodovias e ruas, as quais podem ser asfaltadas ou não. Esse meio de transporte tem a função de deslocar cargas, pessoas e animais para diversos lugares. A consolidação do transporte rodoviário ocorreu com a intensificação da indústria automobilística, fato ocorrido nas primeiras décadas do século XX. Os veículos de transporte são considerados símbolos do capitalismo. Apesar de ter seu uso bastante difundido no mundo, o transporte rodoviário gera custos altos se comparado com o transporte ferroviário e hidroviário. O alto valor do frete é decorrente do preço dos combustíveis e da manutenção, que deve ser feita periodicamente. Nesse sistema de transporte, a infraestrutura necessária para seu funcionamento possui um valor elevado em sua construção e manutenção. O custo pode se elevar ainda mais quando o terreno é acidentado. Esse fator gera a necessidade de construções adaptadas às condições do relevo, como túneis, viadutos, entre outros. A principal indicação do transporte rodoviário é o seu uso em casos de deslocamentos curtos, pois o mesmo possibilita uma grande agilidade. Veículos utilizados. A variabilidade de mercadorias e sua necessidade de transporte fez com que a unidade de transporte rodoviário também variasse. Neste passo, mostram-se inúmeros os tipos de veículos utilizados no deslocamento de mercadorias. Os veículos denominados de caminhões podem ter 2 eixos e até 3. Já as carretas podem ter de 3 eixos até um número bem maior, dependendo do peso de carga que for transportado. Em resumo, os veículos podem ser: os caminhões são veículos fixos, monoblocos e são constituídos de uma única parte que traz a cabine junto com o motor e a carroceria. Pode variar o tamanho e a capacidade de tração, chegando a transportar até 23 toneladas. Carretas são veículos articulados, onde possuem unidade de tração de cargas separadas. A parte encarregada da tração denomina-se de cavalo mecânico e a de carga de semi-reboque. Os semi-reboques podem ser fechados, abertos, cegonheiros, tanques e plataformas. Os semi-reboques são acoplados ao cavalo mecânico por um eixo que se denomina de quinta roda. Os conjuntos de 5 eixos podem carregar até 30 toneladas de mercadorias. Este modelo é o mais utilizado. A capacidade de tração aumenta na medida que se aumenta o número de eixos no conjunto. Chassis são carretas de plataforma antes citadas, apropriadas ao carregamento de containers de 20 ou 40 pés. Este veículo pode possuir acoplado um guincho hidráulico que possibilita movimentar os containers por meios próprios. Bitrens também são veículos articulados, só que especiais, sendo compostos de 2 semi-reboques, podem carregar até 40 toneladas de mercadorias. Tremiões. Assim como as carretas, os tremiões são veículos articulados e especiais, sendo compostos por um semi-reboque e um reboque. Podem carregar até 50 toneladas de mercadorias. No caso de veículo dotado de chassis para o carregamento de containers, poderá carregar de forma simultânea até 2 de 20 pés de forma mais segura. É uma ótima alternativa para carregar containers para a obra, já que podem ser estacionados de forma independente. Transporte rodoviário no Brasil. No Brasil, o meio de transporte terrestre mais utilizado é, sem dúvida, o rodoviário. Em meados dos séculos XX, desde o governo de Washington Luiz, o transporte rodoviário foi intensificado diante do aquecimento econômico, sobretudo do mercado automobilístico, além da construção de diversas estradas pelo país, substituindo assim em partes as ferrovias e hidrovias. Atualmente, o Brasil está entre os 10 maiores países do mundo com extensão de rodovias pavimentadas. Nesse sentido, vale ressaltar que o Brasil possui muitas rodovias, as quais conectam todas as regiões do país. E, desde a década de 80, muitas delas sofreram o processo de privatização. No total, são 1,8 milhões de quilômetros, da onde 146 mil são de rodovias federais e estaduais afastadas e 54 mil dessa extensão está concentrada no sudeste do país.
No geral, as rodovias brasileiras apresentam muitos problemas, como a precariedade de suas construções e as elevadas taxas de pedágio. Note que as rodovias federais interligam geralmente 2 ou mais estados do país, enquanto as rodovias estaduais passam dentro de um estado somente. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, é o órgão regulador dos transportes terrestres no Brasil. Rodovias radiais. É indicada pela nomenclatura BR-0XX. Essas rodovias fazem conexão desde a capital federal, Brasília, em direção aos extremos dos países, por exemplo, BR-020. Rodovias longitudinais. Com uma numérica expressa por BR-1XX, esse tipo de rodovia representa aquelas construídas no sentido norte-sul, por exemplo, a BR-101. Rodovias transversais. A nomenclatura desse tipo de rodovia é expressa por BR-2XX e correspondem àquelas construídas no sentido leste-oeste, por exemplo, a BR-230. Rodovias diagonais. Representada por BR-3XX, essas rodovias apresentam duas direções, ou seja, são aquelas construídas de modo diagonal no eixo noroeste e sudeste, BR-324, ou nordeste ou sudeste, BR-381. Rodovias de ligação. Com a nomenclatura BR-4XX, as rodovias de ligação correspondem às rodovias que conectam outras duas rodovias, por exemplo, a BR-470. Vantagens e desvantagens. Sem dúvida, o transporte rodoviário é bem flexível em relação aos itinerários, permitindo acesso ágil a muitas regiões, embora não possua grande capacidade para o deslocamento de mercadorias e pessoas. No entanto, o frete e a implementação desse tipo de transporte são mais baratos em relação aos outros. Entretanto, ele possui alto custo de manutenção e de combustível. Além disso, outra desvantagem do transporte rodoviário é que possui grande impacto ambiental, de forma que gera elevada poluição atmosférica e sonora causada pelos veículos automotores. O congestionamento de veículos, o elevado número de roubos ou assaltos de caminhões de carga, além da precariedade de muitas rodovias, geram diversos problemas dentro dessa modalidade de transporte, o que leva ao aumento do número de acidentes. Esse foi o nosso trabalho e muito obrigado pela atenção.